O Esplanada foi lançado no final de 1966 e teve vida curta no mercado. Foi um carro que marcou o fim da Cinca e o início das atividades da Chrysler no Brasil, como veremos nesse vídeo. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. Para entender essa história, voltaremos em 1959, quando a Cinca do Brasil lançou o Chambord, um carro belo e luxuoso, porém, seu antigo motor V8 não dispunha de muita potência, eram apenas 84 HP para um carro de 1.250 kg de peso. A empresa se empenhava em melhorar esse item, e a potência ia aumentando ano a ano, até chegar à linha Tufão, em 1964. Agora com 100 HP. Tem um vídeo completo no meu canal sobre o Tufão, cujo link está na descrição. Ficarei grato se assistir. Porém, o grande trunfo da Cinca viria em 1966, com o lançamento da nova série chamada M-Sul. Não irei entrar em muitos detalhes na parte técnica desse motor. Resumidamente, o antigo motor V8 do Chambord tinha cabeçotes planos e válvulas laterais, e ganhou um kit chamado Ardun, com câmaras de combustão hemisférica e válvulas no cabeçote. Com isso, a potência do M-Sul subia para incríveis 130 ou 140 HP, e o carro passava a ter um desempenho bem superior, atingindo facilmente os 160 km por hora. Mas houve um problema inesperado. As peças internas do motor, como o girabrequim entre outras, não suportavam muito este ganho de potência, e algumas unidades do M-Sul quebravam já nos primeiros quilômetros rodados. Como medida emergencial, a empresa antecipou o lançamento de um carro que ainda estava em projeto, chamado Esplanada, assunto principal desse vídeo. O Esplanada ficou pronto às pressas e foi lançado em novembro de 1966 no Salão do Automóvel, já como o modelo 67, e chamou muito a atenção do público, sendo uma das principais atrações do evento, junto com outro lançamento de peso da Ford, o enorme Galaxy. Haviam dois modelos, o Esplanada e o Regente. Esse último era uma versão mais barata, lançado em fevereiro de 1967. O estilo era totalmente novo, agora com linhas mais retas e sem os tradicionais rabos de peixe do Chambord. Os faróis dianteiros foram modernizados, com grupos ópticos diferentes, sem a pestana, com pisca na cor âmbar na parte superior e uma moldura cromada de formato trapezoidal. As lanternas traseiras foram redesenhadas. A grade era simples, com frisos horizontais, que era uma tentativa de dar uma aparência mais larga ao carro. Na lateral, desapareceu o baixo relevo do Chambord, e os frisos foram simplificados. Os para-choques eram novos, com lâminas únicas e garras. A parte do habitáculo dos passageiros era a mesma do Chambord, com as mesmas portas e a coluna C do M-Sul. O mesmo ocorria em relação às calotas, herdadas do antigo Cinca. Algumas poucas unidades saíram com aproximadamente 1/3 do teto em vinil, com aspecto mais luxuoso. Internamente, os bancos eram novos, mais confortáveis e revestidos de couro. As forrações laterais foram redesenhadas. O painel era idêntico do Chambord, exceto pelos detalhes em jacarandá. O volante também não mudava. No banco traseiro havia um console central, com um barzinho contendo uma garrafa e 3 copos. O motor do Esplanada era o mesmo do M-Sul. Outro item herdado do M-Sul era o opcional câmbio de 6 marchas, chamado de 6M, que na realidade era uma redução elétrica do câmbio de 3 marchas, comandado por botões no painel. O botão de cima era para estrada
com câmbio mais longo, e o de baixo, que era para cidade e serra, com câmbio mais curto. A alavanca de mudanças ficava na coluna de direção. O Regente, apesar de ser uma opção mais barata, ainda era um carro luxuoso. Por isso, as diferenças para o Esplanada eram mais sutis, como frisos laterais únicos, a ausência da faixa traseira entre as lanternas, que no Regente vinha com as letras Cinca separadas. O borrachão dos para-choques vinham sem a moldura cromada. O raríssimo modelo da imagem está com as calotas do Esplanada, mas na realidade elas eram mais simples, como visto nessa imagem. Por dentro, os bancos e as forrações do Regente eram mais simples, e no painel, no lugar do relógio, vinha um mostrador indicando a velocidade máxima em cada marcha. Mesmo após o lançamento do Esplanada, a antiga linha Tufão e M-Sul ainda eram oferecidas, que na realidade eram sobras de carros produzidos em 1966. Porém, as vendas estavam muito baixas, principalmente pelos problemas do motor M-Sul. Além disso, o Esplanada apresentava falhas devido à pressa no seu lançamento, como a parte elétrica e a montagem da carroceria. Com a situação financeira da fábrica ruim, a Chrysler assumiu o controle da Cinca, decretando o seu fim no Brasil. Além disso, teve encerramento provisório da produção e vendas do Esplanada. Apenas 117 unidades do Esplanada e Regente Cinca foram fabricados, e hoje são verdadeiras raridades. A Chrysler sabia do potencial do Brasil e desde o início já tinha intenção de fabricar um veículo moderno no país, que, segundo rumores, seria o Dodge Dart. Porém, sabia que o Esplanada era um bom produto e decidiu nesse primeiro momento acreditar no carro, enviando 2 unidades a Detroit para a avaliação. Foram 3 meses e mais de 90 mil quilômetros de testes, e optou em manter o carro em produção, agora com o padrão mais rígido de controle de qualidade. Assim, em agosto de 1967, o Esplanada e o Regente foram relançados no Brasil, agora com a marca Chrysler. O estilo foi modificado, os faróis passaram a ser duplos, dispostos na vertical. A grade ganhava uma divisão horizontal e ficava mais delicada. Na traseira, as lanternas foram ligeiramente redesenhadas, sendo que no Esplanada vinha com uma grande faixa de alumínio entre as lanternas. As calotas também eram novas, e internamente o painel foi redesenhado, ficando mais moderno. O motor era o M-Sul, agora com potência de 130 HP, ganhando um novo comando de válvulas. O desempenho continuava muito bom, chegando a velocidades próximas de 160 km por hora e alcançava 100 km por hora em apenas 13 segundos. O grande argumento de vendas da Chrysler era a garantia, única no Brasil, ou seja, de 2 anos ou 36 mil quilômetros. Dizia a fábrica que havia corrigido 53 defeitos do antigo Esplanada da Cinca. Em 1968, a Chrysler lançou um Esplanada com características esportivas, chamado de GTX. Externamente, as rodas eram esportivas e a carroceria ganhou grandes faixas pretas, item este que ditou moda nos próximos anos nos carros nacionais esportivos. Na parte mecânica, o carro ganhou um novo câmbio de 4 marchas com alavanca no assoalho. Internamente, os bancos eram exclusivos e na cor preta, e o painel ganhou conta-giros e mais outros 2 marcadores mais embaixo, que eram indicadores de pressão de óleo e temperatura da água do motor. Em 1969, o Esplanada ganhou pequenas mudanças, como a pintura de alumínio abaixo das portas bem mais grossas.
Porém, como esperado, em outubro de 69, a Chrysler lançou o Dodge Dart, decretando assim o fim da produção do Esplanada, que teve vida curta no mercado brasileiro. Neste período foram fabricados 8.816 Esplanadas e 3.280 Regentes. Durante muito tempo, o carro foi injustamente marginalizado no mercado. Aos amantes do Chambord, achavam que ele era o responsável pela morte do luxuoso Simca. Já para os apreciadores do Chrysler, não considerava o Esplanada um Chrysler de verdade, e sim um veículo tapa-buraco até a chegada do Dodge Dart. Felizmente, as coisas mudaram hoje em dia, e o Esplanada e o Regente são carros admirados entre os colecionadores. Hoje conhecemos a história do Esplanada, um carro muito raro hoje em dia. Se gostou, deixe seu like, faça um comentário e se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Até o próximo vídeo.